Vamos fazer contato agora com o arquiteto e urbanista Ronei Costa Martins Silva, que já está conosco aqui no Farol, sempre às quartas-feiras. Gentilmente ele participa aqui do nosso programa. Ronei, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Prazer em recebê-lo aqui, Ronei. Olá, Beto. Bom dia a todos os nossos ouvintes e acompanhantes. É uma alegria estar com você nesta manhã de quarta-feira. Muito bem. Ronei, antes da sua pauta, antes do seu comentário, você sabe muito bem que estreia hoje o nosso programa Debate Farol, a partir das 7h15 da noite, 19h15, aqui pela Rede SIC, também no portal Farol de Limeira. O Debate Farol é um programa que pretende, ou seja, tem a pretensão de alcançar aí mentes que estejam dispostas a pensar um pouco mais, né? Pensar nas soluções, pensar como as coisas estão se movimentando, principalmente na política da nossa cidade. Ronei, espero contar com a sua participação numa dessas quartas-feiras e a partir de hoje, então, o nosso Farol com a estreia do Felipe Voit e também, não tanto estreia, mas da participação do nosso grande companheiro e amigo Antônio Cláudio Bontorin. Ronei. Pois é, Beto, eu estou ansioso para acompanhar esse programa e mais ansioso ainda para poder participar em algum momento com vocês. Ô Beto, a ideia do debate de ideias, não é? A proposta que você apresenta nesse programa, ela é fundamental para o aperfeiçoamento da sociedade. Eu não canso de lembrar, quando situações como estas são colocadas à nossa frente, não canso de lembrar da sabedoria dos gregos, não é? Dos gregos primitivos, que iam para as praças, para a ágora, debater ideias, não é? O princípio acadêmico da tese, da antítese e da síntese devem nortear as nossas posturas enquanto sociedade. Ou seja, eu apresento uma ideia, tenho a ideia contradita por alguém, para que esta mesma ideia seja, uma vez, aperfeiçoada. Mas o aperfeiçoamento da ideia, de um comentário, de um princípio, ele somente acontece, Beto, quando a antítese surge. Por isso a ideia do debate, ela é fundamental para o aperfeiçoamento de todos nós. E eu queria lembrar um outro comentário, Beto, um outro pensador, esse brasileiro, chamado Florestan Fernandes. O professor Florestan Fernandes, ele dizia assim, Beto, uma ideia só é sua quando você a mantém na sua intimidade. A partir do momento que você externa esta ideia, verbaliza esta ideia, ela passa a pertencer ao mundo das ideias. Então, quando eu critico a ideia de alguém, eu não estou criticando a pessoa, mas eu estou criticando aquela ideia que, ao sair dela, não é mais dela, pertence ao campo das ideias. Isso é importante para a gente despersonalizar o debate. Porque quando eu discordo de alguém, eu não estou discordando daquela pessoa porque eu não gosto dela. Muito pelo contrário, eu estou discordando da ideia que ela verbalizou. E que já está no campo das ideias, portanto não pertence mais a ela. Esse pensamento do professor Florestan Fernandes, ele é fundamental para que nós entremos num debate de forma madura, não é? Sem personalismos, sem subjetivismos que podem comprometer e contaminar o debate. Enfim, Beto, eu sou um falastrão mesmo, me perdoe. Ronei, em alguma medida, você, dentro desse seu raciocínio, você a semana passada falou da posição de goleiro, os goleiros sofrem bastante. Em alguma medida você acredita que essa exposição frequente a qual as pessoas se submetem nas mídias sociais e, consequentemente, acabam sendo criticadas ou pejorativamente citadas, você acha que em alguma medida isso contribui para o enfraquecimento da disputa por uma ideia? Porque, veja bem, Ronei, como você bem colocou, a sua ideia pode ser melhor que a minha, mas eu tenho o direito de ter a minha ideia também, e juntos nós vamos encontrar um meio termo. Você acha que as pessoas, principalmente os mais jovens, estão mais frágeis com relação às críticas, Ronei? Eu acho que sim, Beto. Os mais jovens, a sociedade em si, o advento da tecnologia, das redes sociais, enfim, a sensação que eu tenho é que, em vez de fortalecer, tem enfraquecido este princípio da tese, da antítese e da síntese, né? Nós chamamos isso na academia de princípio dialético. A sensação que eu tenho é que nós estamos mais refratários às críticas, graças ao algoritmo das redes sociais que nos coloca dentro de bolhas, cujas bolhas são determinantes
a principal característica das bolhas é fazer com que as pessoas que tenham opiniões iguais permaneçam dentro dessas bolhas. E aí nós tendemos a considerar a opinião do outro, a opinião diferente, como aberração, não é? Do tipo, olha, um absurdo essa pessoa pensar desse jeito. Não é? Sempre fomos assim. Sempre fomos um povo heterogêneo quando nos referimos a ideias. E todos nós temos o direito de ter ideias diferentes. Um outro comentário importante, Beto, com relação a esta sua reflexão, é o seguinte: a política se faz exatamente com o diferente. Quando eu caminho junto com um igual, isto é ativismo. Isto é uma militância reduzida. A política diz respeito à habilidade de construir pontes e passarelas com aquele que pensa diferente de mim. Construir alternativas com aquele que pensa diferente. Esta é a principal habilidade da atuação política. Quando eu estou caminhando lado a lado com alguém que é igual a mim, e quando eu renego, afasto aquele que é diferente, eu não estou fazendo política. Eu estou fazendo um mero ativismo, simplório ativismo. Portanto, precisamos sim, Beto, conviver com aquele que é diferente de nós. Você me fez lembrar uma outra coisa e eu peço que me permita comentar. Há uma antropóloga da USP, São Paulo, chamada Teresa Caldeira. Ela tem um livro chamado A Cidade de Muros. Neste livro, a antropóloga Teresa Caldeira esculpiu um conceito inédito chamado coexistência de diferenças não assimiladas. É um termo complexo, mas ele é muito simples de entender. O que é a coexistência de diferenças não assimiladas? É o seguinte, é quando eu estou disposto a coabitar o mesmo espaço com alguém que é diferente de mim e que eu jamais vou assimilar essa diferença, porém vou respeitá-la. A Teresa Caldeira diz que quando eu me proponho a conviver com alguém que é diferente de mim, ambos crescemos, ambos nos desenvolvemos. Para falar do futebol, imagine o seguinte, um corintiano que decide viver a vida toda junto dos corintianos, de uma torcida, sei lá, da Gaviões da Fiel. E um palmeirense que decide viver a vida toda junto da torcida Mancha Verde. Eles vão viver felizes e vão se completar e não haverá problema algum. Agora, se este corintiano escolhe coabitar o mesmo espaço de um palmeirense e conviver com este palmeirense durante um longo período, o corintiano perceberá que o palmeirense tem razões legítimas para ser palmeirense. E o corintiano passará a respeitar a escolha do palmeirense. E o palmeirense, por sua vez, passará a compreender que o corintiano tem razões legítimas para ser corintiano. E assim o palmeirense passará a respeitar a escolha do corintiano. Isto nos faz nos tornarmos seres humanos melhores. Eu posso conviver na bolha do Palmeiras, na Mancha Verde, e na bolha do Corinthians, na Gaviões da Fiel, e ficarei lá, satisfeito. Agora, se eu escolher romper esta bolha e coabitar o mesmo espaço daquele que é diferente de mim, ambos cresceremos e nos desenvolveremos e tornaremos ser humanos melhores, não é? Este conceito da Teresa Caldeira ele é fundamental para compreendermos a atual situação em que vivemos, destas bolhas virtuais que nos impedem de nos tornarmos seres humanos mais tolerantes, não é? Respeitando a autoridade, respeitando o outro, pensamento diferente. Enfim, é um longo assunto, Beto, e eu acabei derrubando a nossa pauta. Eu vou nada, eu já vou aqui ao vivo, né, pedir a sua permissão para emprestarmos esses comentários, para inserirmos no nosso programa de hoje, que seriam bastante interessantes para que eu, o Felipe Voit e também o Cláudio Bontorin pudéssemos comentar em cima exatamente disso que você falou. Para a gente fechar, Ronei, já que estamos falando de política, né, eu lhe pediria um último comentário. Semana passada, quando o ex-juiz Sérgio Moro circulava com bastante frequência em Brasília, ele foi chamado por um político de queixo de vidro. Eu fazia até porque eu não tinha ouvido essa expressão. Queixo de vidro é aquele que não suporta muitas pancadas, né? E o nosso programa político também não será feito para quem tenha queixo de vidro. Isso, de fato, é necessário para um político, hein, Ronei? Sem dúvida, Beto. Nós chamamos isso de resiliência. Não é? O político tem que ter essa capacidade, essa resiliência. Beto, quando eu estive na Câmara, eu enfrentei um dos momentos mais desafiadores da história, da nossa história, talvez da minha história. Eu enfrentei as jornadas de junho de 2013.
Eu estava na presidência da Câmara e, naquele momento, uma quantidade considerável de jovens, cerca de 400 ou 500 jovens, adentraram o espaço da Câmara Municipal e começaram a criticar os políticos de plantão. E as críticas foram bem ácidas e vinham acompanhadas de um tempero interessante, de ovos. Nós fomos atacados, não é? Jogaram ovos, jogaram farinha, fizeram toda a sorte de atentados, mas não atentados graves, não é? E eu entendi aquilo, Beto, com resiliência. Eu entendi que a crítica não era pessoal, que a crítica era o Estado, que a crítica era o status quo da sociedade, que a crítica era a representação política, que estava naquele momento vinculada à minha pessoa, mas não necessariamente era a minha pessoa. Portanto, ali eu desenvolvi uma capacidade de resiliência tremenda. Sentei com os jovens no chão da Câmara Municipal e passei a escutá-los. Independentemente da agressividade com a qual alguns estavam se dispondo, eu passei a escutá-los. Portanto, isso é fundamental, Beto. O queixo de vidro ele não é uma característica possível para quem escolhe se envolver nesse ambiente. E mais, lembra que eu te falei das críticas? Portanto, as críticas elas são fundamentais, não é? E mesmo que elas sejam despropositadas, o agente político deve ser capaz de ouvir, escutar, baixar a cabeça, abaixar a orelha e ver o que está acontecendo naquele momento e as razões daquelas críticas. Portanto, o queixo de vidro não é possível para um agente político. Se ele tem o queixo de vidro, ele sequer deve enveredar por estas vias. Ronei, espero contar com a sua audiência logo mais à noite, 7h15 aqui pela Rede SIC, também no nosso portal, né, faroldelimeira.com.br, e prometo que vou, com a sua autorização, é claro, né, aproveitar esses seus questionamentos, essas suas reflexões para a gente discutir logo mais à noite. Ronei, mais uma vez, muito obrigado pela conexão conosco, tenha uma ótima quarta-feira e uma boa sequência de semana. Agradeço estar com vocês, Beto. Use como quiser, a quantidade que quiser, não é? Para mim é uma grande alegria estar com vocês, eu repito sempre isso. É uma boa continuidade de programa, de quarta-feira para todos nós, fiquem todos muito bem, um grande abraço. Valeu, muito obrigado, Ronei.